Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a coletar dados do usuário. Puxa vida, como assim, Danilo? Imaginem o exercício da tabuada que nós implementamos. Vou até abrir aqui, para ficar mais fácil. Aqui, nossa tabuada. Pronto. Quem definiu o valor que seria feito a tabuada? Nós, programadores, né? Então, eu adicionei na variável n o valor 7. Puxa vida, mas não seria interessante que ao invés de o programador informar o valor, o usuário informar o valor? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ver como eu posso coletar dados do usuário, ok? E a melhor maneira possível de se fazer isso é criando aqui um primeiro exemplo. Vou até fechar o da tabuada. Vou arquivo, salvar como. Peguei aqui o nosso código do lista com for, só para pegarmos a estrutura de um documento HTML5, tá? E vou salvar este documento, pessoal, como alô mundo, olha ali, form de formulário, pessoal. Nós vamos ver o que é isso. Alô mundo form. Pronto. E aqui, pessoal, eu vou deletar o conteúdo do bloco PHP. No título, vou colocar aqui, alô mundo. E no H1, a mesma coisa, o mesmo texto. Tá? Para manter aqui o nosso exemplo. Não colando. Aqui. E dentro do PHP, nós já vamos programar. Vou criar uma variável que eu vou chamar de MSG e vou adicionar aqui o seguinte texto. Olha que legal. Olá, caro usuário. E vou exibir na tela, por meio do comando echo, um H1, cifrão MSG. Pronto. Vamos testar. Então, aqui, alô mundo form. Vou vir aqui e vou executar essa página. Alô mundo form. Pronto, olha lá. Olá, caro usuário. Está funcionando. Puxa vida. E se eu desejar aqui, ao invés de colocar olá, caro usuário, colocar olá, Danilo, tudo bem? Olá, Manuel, tudo bem? Muito simples, pessoal. Precisamos coletar os dados do usuário. Como nós vamos fazer isso? Aqui no site da W3 Schools, ele demonstra para nós o uso de forms. O que são forms, pessoal? Aqui ele até fala, formulário é o quê? É uma forma de você coletar dados, né, entradas de um usuário. E como que eu trabalho com formulário? Né? Utilizando essas tags. Então, início de formulário e fim de formulário. Ok? E dentro de um formulário, eu posso colocar vários tipos de inputs, né, de entrada de dados, como, por exemplo, campos de texto, caixas, checkbox, botões, radio buttons, botões de envio e um monte de coisa, né, como aqui o próprio texto diz. Então, vamos começar a criar aqui uma tela, né, um novo arquivo que vai representar o que? A entrada de dados para o nosso Alô Mundo. Então, eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, e vou aproveitar, Alô Mundo, form, entrada, para saber que é exatamente este arquivo, que nós vamos utilizar para implementar a entrada de dados. E eu vou abrir também, já vou deixar aberto aqui, o nosso Alô Mundo form, que nós vamos utilizá-lo, né? O Alô Mundo form vai ser quem vai exibir a mensagem para o nosso usuário, e aqui vai ser a página que vai coletar esses dados.
tá? Por enquanto, eu não vou precisar de um bloco de comando PHP. Então, o que eu vou colocar aqui dentro do body? Eu vou colocar aqui dentro do body uma tag form, okay? Para indicar que eu vou inserir aqui um formulário. Okay? Maravilha, pessoal. Então, tudo que estiver dentro da tag form vai ser enviado, né? Eu vou conseguir coletar esses dados e enviar para algum lugar. E o que é este lugar, pessoal? Para uma página de destino. Simplesmente. Eu estou navegando na página Alô Mundo Form Entrada. Eu posso pegar os dados que eu coletei aqui dentro deste formulário por meio dos componentes que eu vou utilizar e enviar para outra página esses dados. Então, puxa vida, vamos olhar lá. Ó. Eu tenho inputs, ó, elementos do tipo input. Qual que é o mais tradicional, pessoal? É o input do tipo texto, ó, que nós vamos utilizar aqui. Então, eu posso utilizar um input deste tipo para quê? Para implementar, tá? Uma entrada de dados. Que no caso aqui, ó, posso até copiar aqui, ó. Tá? Vamos lá? No meu formulário, eu vou colocar aqui, ó. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Só que eu vou fazer isso, ó. Está errado, né? Vou colocar aqui, ó, um parágrafo. E aqui eu vou fechar o parágrafo. Qual o seu nome? E logo em seguida, o que eu tenho? Um input. Tá? Maravilha. E este input, o que me indica que ele é do tipo texto? Aqui, ó, type text. Então, se eu alterar aqui o tipo dele, eu posso falar que ele é de outro tipo, ele vai fazer outra coisa. Mas isso é uma outra conversa, tá ok? Qual o nome desse input? Isso é importantíssimo para a programação. Eu preciso dar um nome para ele. Então, aqui eu vou colocar, ó, nome usuário. Ó. Então, qual é o nome do meu usuário? Então, esse input vai se chamar usuário. Tá ok? Maravilha. Vamos rodar essa página. Ó. Alô Mundo, form, entrada. Então, vou vir aqui. Alô Mundo, form, entrada. Pronto. Qual é o seu nome? Então, vou escrever aqui, ó. Danilo Filito. Puxa vida, está faltando algo, ó. Como eu vou enviar esses dados para algum lugar, né? Preciso de um botão, ó, enviar, executar, né? Senão, só tem uma caixa onde eu posso digitar o meu texto. Então, pessoal, eu também posso inserir, ó, aqui ele até fala, ó, um botão, tá? Agora, um detalhe, ó, deixa eu já até passar aqui, que ele vai comentar várias coisas, é interessante que vocês leiam isso daqui, tá? Apesar de, nos nossos encontros, nós vamos acabar trabalhando com vários objetos presentes dentro de um formulário. O que vai me interessar aqui, pessoal? Um input do tipo submit. Então, aqui, logo abaixo desse input do tipo texto, eu vou colocar aqui um input do tipo submit, que ele serve para quê? Enviar os dados para algum lugar. Tá ok? Value. Então, qual é o tipo, qual é o valor associado a esse input? Eu vou alterar o submit para enviar. Ó. Então, se eu executar aqui a minha página agora, ó, olha que legal, olha o botãozinho enviar. Então, quando eu clicar aqui no botão enviar, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar o que tem dentro do meu input, do tipo texto, e vai enviar para algum lugar. E olha que legal, não sei se vocês repararam, vou escrever aqui, ó, Danilo Filito, e vou clicar em enviar. Puxa vida, Danilo, cliquei 2 vezes, né? Você não indicou na programação aqui, ó, o local que é para enviar os dados. Eu até, inclusive, aqui, ó, copiei um form a mais. Pronto. Né? Mesmo assim, funcionou, né? Então, eu não indiquei o lugar
que é para ele enviar os dados. Como eu não indiquei o lugar que é para enviar os dados, pessoal, o que ele fez? Ele enviou esses dados para a própria página Alô Mundo Form Entrada. Se vocês olharem aqui na barra de endereço, ó, tem uma interrogação, usuário igual a Danilo Filito. O que isso significa? Que quando eu envio os dados, tá, eles são enviados por uma maneira, de alguma maneira, utilizando uma técnica, vamos dizer assim, né? Um meio de envio de dados, que eu vou comentar daqui a pouco. Neste caso aqui, ó, o envio, a técnica, né, utilizada foi por meio do método GET. E quando eu utilizo o método GET, ele envia os dados juntamente com o endereço, tá? Então aqui, o interrogação indica que, além de eu acessar essa página, eu recebi, quando eu acessei essa página, né, vamos dizer assim, dados. Qual dados? Usuário. E qual que é o valor que eu recebi junto com esse dado usuário? Danilo Filito. Então, eu consigo ver aqui, ó. Então, por padrão, pessoal, o que nós já podemos identificar? Quando eu utilizo um formulário, ele envia dados, tá? Para qual local? Para a própria página que eu estou programando, tá? E também, ele faz o quê? Ele pega e envia esses dados por meio do método GET, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Puxa vida, Danilo, e é possível eu pegar esses dados e mostrar na tela já neste próprio arquivo? Sim, pessoal, é possível. Olha que legal. Eu vou programar aqui, tá? Logo abaixo o meu formulário, vou abrir um bloco de comando PHP e vou fazer o seguinte, ó. Em PHP, quando você recebe algum dado que foi enviado de uma página para outra, em que lugar que esses dados caem? São armazenados? Eles são armazenados ou no vetor underline get, tá? Ou no vetor underline post. Como o método utilizado pelo formulário foi o método get, ele está armazenado aonde? No vetor get, tá ok? Ou pelo meio do método post, ó. Puxa vida, Danilo, e o que é um vetor, né? Você não comentou isso aí ainda no curso. O vetor, pessoal, é como se fosse um armário, ok? E cada portinha do armário pode armazenar um valor. Beleza, e quantas portas tem esse armário? Eu sei o que tem dentro desse armário. Eu vou utilizar um comando aqui, ó, vardump. Já mostrei para vocês que serve para quê, pessoal? Para exibir dados, características de uma variável, né? Então aqui eu vou falar para ele exibir para mim, pessoal, tudo relacionado ao meu vetor, ó, get. Então, vamos lá, salvei. Vou executar aqui a página, ó. Vou até apagar aqui, ó. Vou fazer a chamada da página de novo. Então, fiz a chamada. Olha que legal, pessoal. Apareceu aqui array 0. Então, significa o quê? Que não tem nada dentro do meu vetor, dentro do meu armário. É como se o meu armário, né, em PHP, estivesse vazio. Nem tem porta, vamos dizer assim, né? Por enquanto, para vocês compreenderem de maneira simples. Tá, beleza. Então, vou colocar aqui, ó, Danilo. E vou clicar em enviar. Ó, que legal. Então, agora, eu tenho um armário que tem uma porta, ó. Então, quer dizer, tem valores armazenados dentro desse meu armário. E qual que é o nome da minha portinha para eu poder ir lá nessa porta e pegar um dado, né? Que nós chamamos na programação de índice. Então, o nome, o valor desse índice é usuário, ó. É exatamente, pessoal, não sei se vocês perceberam, o que? O nome do input. Olha lá, usuário. Então, eu sei que no meu array de get, eu tenho um elemento.
Então, agora eu posso trabalhar com isso. Ó. Olha que legal. Eu vou comentar o var dump, nós já vimos para que serve. E eu vou fazer isso. Ó. If. Antes de fazer isso, eu vou criar uma variável chamada nome. Legal. E vou armazenar nessa variável o valor presente no meu vetor get. Tá, Danilo? Maravilha. E como que eu acesso o índice desse meu vetor, a portinha, e pego o que tem lá dentro? Puxa vida, ó, é só você colocar aqui dentro, né, o nome do seu índice. Então, aqui, qual é o nome do meu índice? É usuário. Então, entre aspas duplas, eu vou colocar aqui usuário. Puxa vida, e todo índice é escrito em forma de texto? Não, pode ser número também, tá? Mas como nós estamos trabalhando com um formulário, os índices vão ser representados pelos nomes dos inputs. Então, eu peguei o valor que estava lá dentro, ok? E agora eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou dar um echo. Inclusive, aqui, ó, a minha mensagem, ó. Puxa vida, Danilo, que preguiça. Você foi lá, copiou o comando echo. Ei, pessoal, costume. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mensagem, ó, @msg recebe o seguinte texto. Olá, vou concatenar o valor deste texto com o conteúdo da variável nome. Ó. Vou concatenar também com esse outro texto. Olá, tudo ok? E também, né? E aqui embaixo, o eco na mensagem. Tá? Vamos executar. Possivelmente, pessoal, vai acontecer o quê? Deixa eu apagar aqui, ó. Fazer a chamada da página. Um erro. Olha que legal. Perfeito, gente. Ó, índice não definido. Erro na linha 17. Por quê? Se eu descomentar aqui, ó, meu var dump, para nós compreendermos, o meu array, meu vetor, meu armário está vazio. Não tem nada lá dentro. Então, não existe uma portinha, né, com o nome de usuário. Então, se não existe, na hora de acessar e pegar o valor que está lá dentro, vai dar erro. Vai exibir uma mensagem de erro. Então, nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou vir aqui, colocar um if, se e set. Se existir valor dentro do meu vetor get na posição usuário, legal? Eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Tudo isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Usei o if juntamente com o comando iset, que é um comando que verifica se existe, se essa variável existe, está inicializada. Se existir, ele vai me retornar true, se não, vai me retornar false. Tá okay? Então, agora, na hora de executar, ó, não estou vendo nada. E se eu digitar alguma coisa, olá, tudo ok? Olha que legal. Então, conseguimos pegar os dados do usuário e fazer o quê? Trabalhar com esses dados, pessoal. Ok? Então, nosso tempo já se estendeu demais. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar trabalhando com formulários e vamos aprender um pouquinho mais sobre os métodos de envio, né, do formulário e como enviar os dados para outra página. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.